Olá, queridos! Bem-vindo ao terceiro episódio da nossa série Aprenda Mais, falando essa semana sobre maturidade espiritual. Eu sou o pastor Renato e você é o nosso convidado para desfrutar do seu Aprenda Mais, a sua faculdade em pequenas doses. Bom, vamos continuar esse assunto sobre maturidade espiritual, tendo assim como pano de fundo o convite, Ezequiel 47, que nos convida a mergulhar cada vez mais. Maturidade espiritual, querido, não se trata apenas de uma mudança de mentalidade carnal por uma mentalidade espiritual, baseada na palavra de Deus, porque essa mudança nos torna filhos e não filhos maduros. Recentemente a gente fez um estudo sobre tricotomia em que a gente viu a formação do homem, corpo, alma e espírito, e cuja maturidade espiritual não se dá apenas no espírito, mas sobretudo na alma. Não apenas no sentimento, mas sobretudo no entendimento. O entendimento, a mentalidade espiritual faz com que nós nos aproximamos do nosso Senhor, que nós temos uma aliança com Ele, que nós nos tornemos filho com direito à salvação. Porém, um filho maduro requer algo mais de cada um de nós. Romanos capítulo 8, verso 15 diz assim: Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. A palavra filho, usada nesse texto, é teknon, que do grego traz uma referência a um filho que foi gerado, um filho que foi criado, a um bebê, a uma criança. Ou seja, é filho pelo simples fato de ter nascido. João 1, capítulo 12, nós conhecemos que nós nos tornamos filhos de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, já somos filhos, nascidos nele. Somos o queridinho do papai. Paulo falando ainda a Coríntios, capítulo 3, verso 1, diz assim: Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não são porventura carnais? E não andais segundo os homens? O discurso de Paulo nesse momento é para cristãos, é para filhos. Mas ele traz uma advertência dizendo: vocês ainda não entendem o que é o reino. Vocês ainda vivem, ainda são moldados num padrão, e nós falamos sobre isso no episódio 2, um padrão do mundo. Vocês ainda têm comportamentos, atitudes do mundo, mesmo sendo filhos. Por isso tem coisas para vocês que ainda não podem ser reveladas. Coisas que vocês ainda não conseguem desfrutar porque ainda não têm o entendimento de quem verdadeiramente vocês são. Eu quero que nesse ponto você entenda que esse termo teknon, no grego, faz uma referência a filho pelo simples fato de ter nascido. E sim, nós somos filhos teknon, nós somos nascidos de Deus. Mas eu quero te levar para Romanos capítulo 8, verso 14, que diz: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. A coisa agora começa a mudar. Esse termo filho aí é huios, que do grego traz uma referência a filhos agora maduros, filhos que se parecem com o pai, filhos que têm atitudes de pai. Olha o que Paulo está falando nesse verso 14, dizendo assim: vocês que são agora guiados pelo Espírito. Ou seja, vocês fazem aquilo que o Espírito os direciona para fazer e não a sua própria vontade. Huios, filhos maduros, é isso que o Senhor quer de mim e de você. Entenda que existe uma clara e perceptível diferença entre filho teknon e filho huios. Todos são filho teknon, que entregam a sua vida a Jesus. Mas o Senhor quer que nós sejamos huios, filhos maduros com entendimento. Mas para isso eu quero te fazer uma pergunta: qual fonte você tem se alimentado? Fonte de filhos teknon ou de filhos huios?
Eu acho fantástico essa referência do Senhor sobre frutos que ele traz ali no livro de João, capítulo 15, em que ele diz que dar frutos é fundamental. Praticar, viver aquilo que nós recebemos é fundamental, porque senão nós seremos poldados. Nós muito temos falado que o reino de Deus é movimento, que está se movimentando. Mas esse movimento nos dá forma, nos dá sustentação. Se nós não nos movimentarmos, nós vamos nos atrofiar. Se nós não mergulharmos naquilo que o Senhor tem para nós e vivemos isso, nós vamos ser filhos o tempo inteiro. Crianças, adolescentes, nos conformando com aquilo que chega até nós, sabendo que o Pai tem muito para nos dar. O filho maduro, ele não se mede pela condição que ele tem de bater, mas pela capacidade de apanhar e de resistir, melhor dizendo. O imaturo, ele grita, esperneia, ele vai embora, ele se chateia, ele não se conforma com as coisas, mas o filho maduro, ele entende que ele tem um pai que te sustenta e que tudo que ele está vivendo de forma temporária, o pai está permitindo para produzir nele um aprendizado. E é esse entendimento que nós queremos trazer para você com essa temporada do Aprenda Mais. Esse é o nosso objetivo. Nós não estamos dizendo que alcançamos plenamente a maturidade, mas não estamos parados. Nós sabemos qual é o nosso caminho, sabemos qual é o nosso objetivo, conhecemos o nosso Pai. Olha que profundo Efésios capítulo 4, verso 13. Olha que profundo Efésios capítulo 4, verso 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ai, querido, só tem palavra forte aí. Até que todos nós possamos nos unir em unidade da fé, conhecendo o Filho de Deus. Só assim nós vamos chegar a essa maturidade e atingir o que ele chama de plenitude em Cristo. Eu quero isso. E você? Sua vida diária, no trabalho, na faculdade, com a família, tem refletido uma maturidade cristã? É possível se observar frutos de um viver piedoso e marcado por uma vida em Cristo? E o conhecimento que nós temos de Cristo tem nos permitido ter uma visão clara e verdadeira sobre Ele? Ou nós temos o enxergado pela lente, pela visão dos outros? E que atitudes nós possamos tomar hoje, atitudes práticas, para que possamos enxergar ao Senhor, ao nosso Pai, com mais clareza? E se eu te pedir para você identificar 3 atitudes na sua vida que hoje possam ser deixados de lado, para que a partir de agora você busque de uma vez por todas a maturidade cristã e ganhe um novo fôlego de vida na presença dele? A maturidade cristã, querido, muitas vezes vai exigir de nós que nós larguemos algumas mochilas, algumas práticas que têm nos mantido presos, firmes, moldados a um padrão do mundo. E nós possamos andar agora por caminhos que revelam quem é o Pai. Caminhos que nos dá consciência de que não somos mais órfãos, nem escravos, nem servos, mas filhos. Não tecnos, não apenas que terão direito à salvação, mas filhos ruiós, maduros, que gozam aqui na terra de um pleno entendimento de quem são, qual semente carregam, qual terra precisam andar, quais frutos darão e de que forma a sua vida irá refletir o caráter de Cristo. Como eu disse, o nosso objetivo foi colocar na mesa esse assunto. Nós não temos como esgotar, porque isso é gradativo na sua vida. Agora, você tem um dever de casa, que é refletir sobre esse tema e buscar com todo o seu coração, orar ao Senhor e pedir a Ele força para que você se torne um filho maduro, que é isso que Ele quer de você. Um beijo no seu coração, até a próxima temporada.